Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo, né? Introdução à geometria analítica. O que é a geometria analítica? Quais são os pontos estudados na geometria analítica? E vamos ver, né, já a sua introdução com o plano cartesiano, né? O que é o plano cartesiano? Em que lugares a gente utiliza ele? Né? Como encontrar as coordenadas cartesianas? Então, para começar, já vou passar para vocês aqui, né, como a gente tem a definição aí, né, de geometria analítica. Então, a geometria analítica, o que ela é? Ela é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos, como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências. Então, tudo que envolve desde o ponto A, o desenvolvimento de uma figura geométrica, né, se estuda dentro da geometria analítica. Sua área, seu perímetro, distância entre pontos. Então, tudo isso, né, é algo estudado na geometria analítica. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O nosso primeiro exemplo aí, né, o plano cartesiano. Nós temos o estudo da reta, nós vamos ver mais adiante também. E chegamos ao estudo das figuras, né, que também vamos ver já algumas nessa unidade, né, onde a gente trabalha sobre o plano cartesiano, só com a localização dos pontos, e mais adiante nós vamos ver desde distância entre esses pontos e assim por diante, tá bom? Então vamos começar aí com o nosso objeto de estudo, que é o plano cartesiano. Então o plano cartesiano é um objeto matemático plano composto de duas retas numéricas. Tá? Essas retas devem ser perpendiculares, ou seja, tem que ter um ângulo de 90 graus entre si, tá bom? E elas têm apenas um ponto em comum, que é a origem do plano cartesiano, tá bom? Então, nós temos aí, ó, ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então, por exemplo, quando a gente estuda lá coordenadas em geografia, né, quando você estuda cartografia lá em localização, né, você vai localizar as altitudes, longitudes. Então, tudo isso são coordenadas cartesianas, tá? Que é utilizado o plano cartesiano. Então, as duas retas numéricas que a gente utiliza para formar o plano cartesiano são chamadas de abscissa e ordenada, tá? É o nome dessas retas. Como que a gente diferencia essas duas, tá? Então, as duas retas que dão origem ao plano, né, elas devem ser numéricas, porque elas vão ter localização, né? Então, nós temos aí, ó, uma responsável pela coordenada horizontal e outra pela vertical. Tá? Então, é utilizada as letras X e Y para representá-las. Tá bom? Então, nós temos aí a coordenada X, que é na horizontal, e a coordenada Y, que é na vertical. Tá? Então, a responsável, né, como nós vimos aí, a Y, é chamada de ordenada, ou seja, a vertical é chamada de ordenada. E a horizontal é chamada de abscissa, que é a coordenada X. Então, vamos ver aqui o que é essa ordenada e essa abscissa. Então, note aqui, ó, na vertical nós temos essa reta, que é chamada de ordenada, que é chamada de Y, tá? Denominada Y. E aqui nós temos a abscissa na horizontal, que é denominada X. Então, nós temos aqui. Quando a gente tem duas retas, então, para a gente se localizar, a gente vai precisar de dois pontos, né? Esses são chamados de pares de localização, né? Então, nós temos aí o par ordenado, né? Que a gente utiliza para se localizar no plano. Então, o par ordenado é formado por dois números reais, né? Que representam uma coordenada. A ordem escolhida é sempre, primeiro vem a coordenada X, e depois vem a coordenada Y. Elas são colocadas entre parênteses para representar essa localização. Então, vamos ver aí na imagem, olha. Então, eu tenho aqui, ó, a coordenada X, né, que está aqui na horizontal, e a coordenada Y, que está aqui na vertical. Então, olha aí, como que nós escrevemos, ó. Então, o ponto aqui, vamos ter as coordenadas X igual a 2, tá vendo? O X aqui está no 2, e o Y está aqui no 3. Então, nós temos o quê? Que o ponto A é 2 e 3. Então, escrevemos sempre o X primeiro e o Y depois.
Vamos lá, dando continuidade. Como ele tem duas retas perpendiculares, ele forma 4 planos diferentes, né? Essas partes desse plano é chamado de quadrantes, porque são 4 partes, né, para formar o todo. Então, nós temos aí, ó, os quadrantes. A região onde x e y são positivos, né, chamada de primeiro quadrante. A região onde y é positivo, x é negativo, chamada de segundo quadrante. Onde x e y são negativos, terceiro quadrante. Onde o x é positivo e o y é negativo, quarto quadrante. Né? Esses quadrantes são numerados no sentido anti-horário, começando do primeiro até o quarto quadrante, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, olha aí, ó. Primeiro quadrante, tudo positivo. Indo no sentido anti-horário, né? Ao contrário do que o relógio gira. Segundo quadrante, né? O x negativo e o y positivo. Terceiro quadrante, os dois negativos. E o quarto quadrante, o x positivo e o y negativo. Então, é assim que funciona os sinais dos quadrantes, né? E eles sempre vão aqui, ó, em sentido anti-horário, do primeiro ao quarto. Vamos ver aí um exemplo de como a gente retirar essas coordenadas cartesianas. Então, nós vamos ter aqui, ó, primeiramente, vamos para o ponto A. O ponto A, aqui, ele está onde? Na abscissa aqui e na ordenada. Na abscissa, que é o x, ele está no ponto 4. Seguindo aqui, no y, ele está no ponto 7. Então, nós vamos ter que o A é 4 para o x, 7 para o y. Ele está no primeiro quadrante. O B, olha, ele vai estar aqui no 8 e no menos 9. Então, aqui, 8 e menos 9, ele está no quarto quadrante. O C, ele está aqui, ó, no menos 2 para x e no 2 para y. Ele está no segundo quadrante. Aqui, o D, ele está no menos 5 para o x e menos 4 para o y. Então, ele está no terceiro quadrante. E o ponto E, né, que é aqui 5 para o x e 3 para o y. Então, ele está no primeiro quadrante. Ok? Então, diante dessa localização que a gente viu, né, então nós temos várias situações práticas que a gente pode utilizar essa localização. Então, vamos praticar, vamos fazer um exercício agora. Né? O exercício está disponível através do link que eu já passei para vocês. E bom estudo, né? E até a próxima aula.